Procuradoria-Geral da República defende imparcialidade do juiz Moro para julgar o ex-presidente Lula. Juiz do Rio Grande do Norte concede liberdade ao ex-ministro Henrique Alves. Ministro Carlos Marum diz que quem fechar apoio a Ciro Gomes deve sair do governo. Assaltante é surpreendido por um professor de educação física enquanto roubava farmácia. No Dia do Homem, um alerta sobre a importância de cuidados com a saúde. Equipe de futebol Javali Selvagens volta a treinar após o resgate dos companheiros presos na caverna. Presidente da FIFA afirma que Neymar, no futuro, vai mostrar suas verdadeiras habilidades no futebol. A expectativa de croatas e franceses que estarão frente a frente em busca do título mundial. O Jornal das 22 já começou. Olá, muito boa noite. Boa noite. A equipe econômica ainda calcula a conta que vai ficar para o próximo presidente. Mas o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou hoje que não viu pauta-bomba na série de medidas aprovadas por senadores e deputados nos últimos meses e que pode gerar um impacto para os cofres públicos de 100 bilhões de reais. Marum falou também sobre as prioridades do governo no Congresso Nacional para o próximo semestre e sobre a possibilidade do presidente revogar a MP da loteria, que reduziria a verba destinada aos Ministérios da Cultura e Esporte. Foi durante um café da manhã para jornalistas que o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que o presidente Michel Temer pode revogar a medida provisória que passa verba de loterias para a segurança pública. A MP recebeu críticas de setores do esporte e cultura, alegando que a medida tirava dinheiro dessas áreas que já eram beneficiadas pelos recursos das loterias. Na época da publicação, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que as verbas das loterias que seriam transferidas para cultura e esporte estavam congeladas, ou seja, os ministérios não poderiam utilizar o dinheiro. Marum, contudo, reconheceu nesta sexta-feira que as áreas não podem ser prejudicadas diante da possibilidade da revisão e afirmou que uma nova MP sobre o tema será publicada. Na reunião de ontem, nós chegamos à conclusão que o meio mais eficaz do atingimento para o atingimento dos objetivos estabelecidos pelo presidente seria a revogação da MP 841 e a sua substituição por outra MP. Havia o risco de uma real diminuição nos valores destinados especialmente ao setor de cultura e ao setor de esporte. O presidente não concordou com isso e solicita uma reavaliação, preservados também, obviamente, os recursos para a área de segurança. No encontro, Marum falou ainda sobre um possível veto presidencial à anistia às multas judiciais aplicadas a empresas durante a greve dos caminhoneiros. Ele afirmou que o governo acredita que as infrações de trânsito poderão ser perdoadas, mas que não concordam com a anistia de todas as multas judiciais por lockout. Sobre a série de medidas aprovadas por deputados e senadores antes do recesso, que podem gerar nos próximos anos um impacto de 100 bilhões de reais nos gastos do governo, o ministro disse que não viu pauta-bomba. Ele declarou que o governo vai mobilizar a base na Câmara para rejeitar o projeto aprovado pelo Senado, que estabelece benefício fiscal concedido a indústrias do setor de refrigerantes. O texto suspendeu o decreto presidencial e, segundo a Receita Federal, o impacto até 2020 será de 2 bilhões de reais. Segundo Marum, o governo também vai avaliar, caso passe no Congresso, a proposta que abre brecha para liberar indicações políticas de integrantes para os conselhos de administração das empresas estatais. A proposta de relatoria do deputado federal João Arruda, do MDB, foi aprovada em uma comissão da Câmara que discute novas regras para as agências reguladoras e pode seguir diretamente para o Senado se não houver recurso pedindo que seja analisado pelo plenário da Câmara.
A nova lei, que cria normas para concorrências públicas no país, pode favorecer conglomerados de empresas da família do relator. Por fim, o ministro abordou as prioridades do governo no Congresso Nacional para o próximo semestre. A aprovação da cessão onerosa no Senado, a privatização das distribuidoras da Eletrobras e a aprovação na Câmara do cadastro positivo. Vai ser, com certeza, uma verdadeira corrida em busca de apoio para aprovar medidas que geram receita. O desafio é gigante e não só pelo período eleitoral, não, mas pela fragilidade em que se encontra o governo, que acabou ficando na mão dos parlamentares após escapar, com a ajuda deles, de consecutivas denúncias contra Michel Temer. Sem a reforma da Previdência e com essa sanha do Congresso em ampliar despesas, fica praticamente impossível enxergar uma luz no fim do túnel com essa conta, que vai ficar para o próximo presidente. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje que os partidos da coalizão que apoiarem Ciro Gomes, pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, devem entregar os cargos na equipe do presidente Michel Temer. Os partidos do Centrão, formado por PP, DEM, Solidariedade e PRB, avaliam a possibilidade de se aliar a Ciro e anunciarão a posição nos próximos dias. O Palácio do Planalto passou a emitir a aliados sinais de sua insatisfação com eventuais apoios a candidaturas críticas ao governo Michel Temer, mais especificamente as de Ciro Gomes, do PDT, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Essa atitude do senhor Ciro Gomes em procurar partidos que estão no governo, ao mesmo tempo que ele enxovalha o governo, ao mesmo tempo que ele diz que tudo que o governo fez foi errado, ela é uma atitude que revela um oportunismo incondizente com o Brasil que nós queremos construir. Porque ele significa, digamos, a antítese daquilo que nós defendemos e daquilo que nós apresentamos juntos com o blocão, centrão, odeiem o nome que derem para esse grupo de partidos que nós apresentamos ao país nesse tempo em que juntos governamos a nação. O governo ameaça tirar cargos do PP se a sigla fechar com Ciro. Terceira bancada na Câmara com 49 deputados, o PP é o maior partido do Centrão e controla os Ministérios da Saúde, Cidades e Agricultura, com orçamentos que juntos somam mais de 153 bilhões de reais, além de ter o comando da Caixa. É a minha opinião. Essa decisão é uma decisão do presidente e dos partidos, mas eu entendo que o partido, até ouvi uma notícia, Marum disse que vão sair do governo, Marum não. Eu disse que eu acho que devem sair do governo, que eu penso que devem até pedir para sair, penso até que devem pedir para sair. Agora, obviamente, no caso de não pedirem, isso vai ser uma decisão do presidente da República, aonde eu, no máximo, vou expressar a minha opinião. No entanto, com o governo sem força, o recado não passa de demonstrações de contrariedade. Já os representantes dos partidos que discutem a possibilidade de apoiar Ciro Gomes afirmam reservadamente que Temer não tem condições de pressioná-los, pois ficaria sem base para aprovar projetos até o final de seu governo. O ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que cumpria prisão domiciliar, ganhou liberdade hoje. Ele tinha sido preso no ano passado por suspeita de envolvimento em desvios das obras da Arena das Dunas, em Natal. A pedido da defesa, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte liberou o ex-ministro Henrique Alves do cumprimento da pena em prisão domiciliar. Com isso, ele passa a responder em liberdade ao processo da Operação Manus, em que é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em investigação de desvios na construção da Arena das Dunas. O juiz estendeu a Henrique Alves os efeitos da decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que revogou a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, que era réu no mesmo processo. Mas Cunha permanece encarcerado porque tem ordens de prisão em outros casos. Os políticos são acusados de terem recebido propinas disfarçadas de doações eleitorais. Segundo o Ministério Público, o suborno foi em troca de favorecimento das empreiteiras como OAS e Odebrecht,
nas obras da Arena das Dunas, uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Você vai conhecer agora mais uma tecnologia aliada à acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Veja na reportagem de Anali Lima. Tudo que o Jorge quer é independência. Ele se tornou deficiente visual e, como sempre gostou de ler, passa boa parte do seu tempo nesta biblioteca de São Paulo, que fica no Parque Vila Lobos. Este é um dos poucos locais da cidade que é totalmente acessível. Quando você se torna deficiente visual, ou qualquer deficiente, é você se tornar independente. E um dos recursos para se tornar independente é a acessibilidade tecnológica. Nesta biblioteca, os deficientes visuais têm acesso a todos os livros do acervo por meio de um aparelho que lê as páginas e transforma automaticamente em audiolivros. Vou fazer aqui a demonstração. Coloco o livro aqui virado para baixo, né? Então eu vou apertar aqui o play. Ela está escaneando a página nesse momento. Esse aqui, então vou contar a você qual é o grande segredo. O áudio fica salvo na máquina, né? Depois a gente passa o áudio que está salvo aqui na máquina para um pendrive, para o MP3, ou então para um pendrive do sócio. Assim ele pode escutar no computador, em casa, pode escutar no som. É muito importante para a gente que a pessoa se sinta acolhida, digamos assim, desde o momento da entrada. Então, nossa preocupação está em todos os momentos que a gente está na biblioteca. Mas a independência que pessoas como Jorge buscam está além do conhecimento. Imagine caminhar pela biblioteca e saber aonde está o banheiro, por exemplo. A boa notícia é que agora já existe tecnologia para impulsionar essa ação para quem tanto precisa. É a Orcan My Eye, um equipamento que tem uma câmera intuitiva acoplada à armação dos óculos. A tecnologia foi desenvolvida na Universidade de Jerusalém em 1999 para um projeto de carro autônomo. A função da Orcan é uma, básica: transformar letras que você enxerga em áudio. Pessoas com dislexia têm dificuldade para ler. Pessoas com síndrome de Down têm dificuldades para ler. Pessoas com TDAH têm dificuldades para ler, mas não têm dificuldades em geral para escutar, para ouvir. Então, no momento em que você tem um equipamento que captura e transforma em áudio, facilita a vida dessas pessoas. A Sara sabe muito bem das dificuldades. Deficiente visual desde que nasceu, ela enfrentou muitos obstáculos, mas nenhum foi suficiente para evitar que se tornasse cantora, compositora e escritora. Mas agora, com uma nova tecnologia, ela abre um sorriso no rosto, porque sabe que vai ficar muito mais fácil. É incrível porque a biblioteca não é um lugar que eu costumava frequentar, mas a partir de agora será. Para os cerca de 1 milhão de deficientes visuais apenas na cidade de São Paulo, a tecnologia do Orcan não veio trazer apenas a leitura no sentido simples da palavra. Veio trazer muito mais que isso, veio trazer autonomia. Mas não apenas em São Paulo. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que 17% da população pode se beneficiar dessa nova tecnologia. Ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas. Mas, enquanto isso não acontece, o primeiro passo foi dado na cidade de São Paulo. E até o fim do ano, todas as 54 bibliotecas terão o equipamento. Para a gente foi muito importante porque vai dar autonomia para os disléxicos, para as pessoas que têm dificuldade de leitura, catarata, para quem tem problemas visuais. Então, para a gente é muito importante porque nós temos 5 milhões de livros nas bibliotecas de São Paulo e essas pessoas não tinham acesso. A gente está no mundo, a gente vive de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que eu tenho apenas uma maneira diferente de ver o mundo. E veja a seguir, Procuradoria-Geral da República defende o trabalho do juiz federal Sérgio Moro. E ainda, assaltante é surpreendido por professor enquanto roubava farmácia. A Procuradoria-Geral da República defendeu o trabalho do juiz Sérgio Moro no processo sobre o sítio de Atibaia, que é atribuído ao ex-presidente Lula.
O subprocurador Nível de Freitas destacou que o juiz responsável pela Operação Lava Jato no Paraná age com imparcialidade. Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ocultar a propriedade do imóvel e ser beneficiado com melhorias no sítio prestadas por empreiteiras. A defesa do petista cobrava o afastamento de Sérgio Moro dessa ação. Segundo os advogados, Moro deveria ser considerado suspeito por atuar com parcialidade. Mas essa tese foi questionada pela Procuradoria-Geral da República. Para o subprocurador Nível de Freitas, o juiz do Paraná se manteve imparcial durante todo o processo e destacou no parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça que as instâncias inferiores já rejeitaram outros pedidos de suspeição. Para ele, a defesa de Lula apresenta mero inconformismo e intenção de rediscutir indefinitivamente a questão. O político cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado no caso do triplex no litoral de São Paulo e ainda é réu em 5 ações penais, incluindo essa do sítio de Atibaia. Além disso, também é investigado em mais 2 inquéritos. Ontem, Lula conseguiu a primeira vitória na Justiça. Foi absolvido da acusação de ter atuado para impedir a delação premiada de Nestor Cerveró na Operação Lava Jato. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, vetou os projetos de lei que autorizavam o aumento salarial de 5% para servidores da Justiça, do Ministério Público e da Defensoria do Rio. A lei foi aprovada no final do mês passado na Assembleia Legislativa do Estado. O governador Luiz Fernando Pezão citou as gravíssimas circunstâncias das finanças públicas e argumentou que o regime de recuperação fiscal veta reajustes. O impacto nos cofres públicos seria de 16 milhões de reais mensais. Os servidores do Ministério Público se queixam da falta de reajustes há quase 5 anos. De acordo com o projeto de lei, os juízes e promotores não teriam direito ao reajuste. O projeto de lei foi proposto em 2015 e alterado para que passasse a valer a partir de setembro de 2018, sem possibilidade dos reajustes serem retroativos. Com o veto do governador, o projeto de lei retorna para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ainda sem data definida, onde os deputados poderão derrubá-lo, independentemente da discordância do governador. Um assaltante em Carapó, no Mato Grosso do Sul, é surpreendido por um professor de educação física enquanto assaltava uma farmácia do centro da cidade. Imagem de uma câmera de segurança mostra um assaltante que está de blusa vermelha entrando na farmácia. Momentos depois, ele saca um revólver e anuncia o assalto. Enquanto o rapaz rouba o dinheiro do caixa, as imagens mostram que uma funcionária consegue deixar o local. Após o assalto, quando o ladrão tenta fugir, ele é surpreendido por um homem que o acerta com um chute no peito. Eles iniciam uma luta corporal que se estendeu até o lado de fora. De acordo com informações da polícia, o homem que lutou com o assaltante é professor de educação física e marido de uma das funcionárias. Ele tentou parar o ladrão, mas não conseguiu evitar a fuga. Até o momento, não se sabe a quantia exata em dinheiro que foi levada, nem os objetos que o assaltante conseguiu tirar do local. Você tem medo de alguma coisa? Clínicas médicas de São Paulo têm usado a tecnologia para superá-lo. Hoje é o dia da Samira tomar vacina contra a gripe. É nessa hora que o medo da injeção aparece. Para facilitar o trabalho das enfermeiras e combater o medo das crianças, essa clínica desenvolveu um método inovador. Com esses óculos de realidade aumentada, os baixinhos entram no mundo imaginário. Oi! Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Tudo é sincronizado até a hora da aplicação da vacina. Fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Algumas crianças nem percebem que tomaram a injeção. Obrigada. Caramba,
filho. O que você achou disso? Legal. Eu acho que é mais fácil, mas dá pra sentir. Mas gostou? Ah, gostei. E isso auxilia no processo da vacinação, inclusive na técnica de vacinar, porque quando você relaxa a musculatura, você tem uma chance menor de reações adversas locais. Então, a gente tem um benefício duplo. A criança, ela entra no mundo virtual, esquece que está recebendo uma vacina intramuscular e a gente, da parte técnica, reduz as reações adversas. No caso, quando você contrai a musculatura, a reação adversa local. Em outra clínica de São Paulo, a tecnologia tem sido usada para combater um medo diferente, o de voar de avião. Essa daqui é a etapa final do tratamento contra o medo de avião, a aviofobia. É uma espécie de prova para saber se o paciente está ou não ainda com medo. E eu estou aqui numa poltrona que simula o ambiente real de um avião. Vou colocar até esse óculos aqui, que vai me mostrar exatamente a realidade virtual de estar dentro de um avião. Olha só, por essa tela, você vê exatamente o que eu estou vendo aqui. Conforme eu mexo o rosto, a imagem também acompanha. E eu sinto aqui na poltrona exatamente a sensação de estar num avião. Ela vibra como se o avião estivesse taxiando. A Maíla tinha medo de voar. Fez o tratamento e toda a angústia foi embora. Conforme você vai vindo, você vai fazendo, você vai passando cada etapa, vai criando uma segurança e você vai ficando de boa. E aí você entra no avião e tal. A primeira vez que eu consegui fazer o voo todo, eu me emocionei e é muito real, porque depois quando você vai para o avião, que fazia muito tempo, eu não tinha esse dado. Quando você vai para o avião, é muito legal que você se remete aqui. O medo, na realidade, ele é uma emoção como qualquer outra, tá? E evidentemente que ele faz com que a gente, de alguma forma, ao se sentir ameaçado, tá? A gente comece a entrar num contexto de preservação. Tá? Então, muitas vezes nós vamos evitar determinadas coisas, muitas vezes nós vamos enfrentar. Tecnologia a favor do bem, deixando o medo de lado para dar espaço a uma vida melhor. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá, bem rapidinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada. O presidente americano encontrou hoje a rainha Elizabeth II, depois de se surpreender ao elogiar a primeira-ministra britânica Theresa May, com quem saiu de mãos dadas de uma coletiva de imprensa. Na última parte oficial da visita de Donald Trump ao Reino Unido, o presidente americano e a esposa Melania encontraram a rainha Elizabeth II. O casal assistiu a uma cerimônia militar em companhia da monarca de 92 anos no castelo de Windsor e, em seguida, tomariam um chá juntos. Após o encontro com a monarca, a agenda de Trump previa uma viagem à Escócia. O casal deve passar o fim de semana em privado antes de partir para Helsinki, onde o presidente americano deve encontrar o colega russo Vladimir Putin na segunda-feira. Antes de encontrar a rainha, Trump surpreendeu ao fazer elogios à primeira-ministra Theresa May, com quem saiu de mãos dadas de uma coletiva de imprensa em Chequers, nos arredores de Londres. Um dia antes, o jornal The Sun publicou duras críticas de Trump e a May, classificadas pelo americano como notícias falsas. Theresa May anunciou que Londres e Washington vão buscar um acordo de livre comércio depois do Brexit. E veja a seguir, o Dia do Homem alerta sobre os cuidados com a saúde masculina. E ainda, Zoo no México libera a observação de um bebê hipopótamo. Dia 15 de julho é comemorado o Dia do Homem. Essa data foi criada com o objetivo de reforçar os cuidados com a saúde masculina. Especialistas indicam que a melhor forma de prevenir doenças como o câncer de próstata é o acompanhamento médico regular. Desde os 40 anos, o seu José sempre fez o acompanhamento com o urologista. E foi nos exames de rotina que ele descobriu o câncer de próstata. Eu passava todo ano com o urologista, ia acompanhando os exames, fazia exame, e com o tempo foi que apareceu, depois de muito tempo, foi que apareceu que tinha o câncer. E o câncer era maligno,
Eu fiz a cirurgia em 2012 e, graças a Deus, até hoje eu não sinto mais nada. Ao contrário do seu José, o Luiz Carlos só procurou o médico pela primeira vez aos 50 anos. Mesmo depois de perceber que a saúde não ia bem, só agendou a consulta 7 meses depois. Eu já me apavorei porque tive que fazer uma biópsia, tudo, né? A gente se assusta, né? Mas aí a vergonha teve que passar naquela hora, não tem jeito. Aí você viu como era importante, né, a ajuda, o auxílio médico e vir, né, procurar ajuda. Exatamente. Aí eu tive a certeza que é importante, que eu até me arrependi de não ter ido logo quando aconteceu o problema, né? Ou até antes, para uma prevenção, né? A saúde do homem exige atenção, mas muitos homens nunca foram ao urologista. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 51% deles não fazem nenhum tipo de acompanhamento com o especialista. Assim como as mulheres passam no ginecologista, o homem também deveria passar no urologista uma vez por ano, a partir dos 50 anos de idade ou 45. E isso é importante para o diagnóstico precoce dessas doenças da idade adulta do homem, que vão melhorar a qualidade de vida se tratadas precocemente. Visitas regulares ao urologista podem prevenir doenças tipicamente masculinas ou detectá-las mais cedo, aumentando as chances de cura. Vale a pena passar por isso, é só uma vez por ano, é muito simples, tem que fazer mesmo. E olha o seu José novamente. Hoje está curado do câncer de próstata e deixa o alerta a todos os homens que ainda têm preconceito de fazer o exame. Mas não tem coisa melhor do que cuidar da saúde bem antes. Porque hoje eu podia até, há 8 anos, há 6 anos atrás, hoje eu já podia ter até morrido, porque o câncer ele é um problema que quando ele se alastra, ele vai de uma vez só, ele alastra de uma vez só e não tem mais solução para ele. Se o senhor não tivesse feito acompanhamento, o senhor não teria descoberto o câncer, né? Não, nunca teria descoberto, porque não sente nada, a gente não sente nada. Por isso que é bom o homem, acima dos 40 ou 50 anos, como que seja, pedir pelo menos no médico, pelo menos um exame do PSA, porque através disso aí, ele pode, quando é que está contendo algum problema ou não está. O Ministério da Saúde divulgou hoje que mais de 15 pessoas morreram de dengue esse ano. Agora, o número de óbitos subiu de 62 para 77. Segundo o último boletim do Ministério, a maior parte dos casos ocorreram nas regiões centro-oeste e sudeste do país. Mais 181 casos de morte com sintomas de dengue estão sendo investigados. Ao todo, são 1.884 pessoas que tiveram dengue grave ou com sinal de alarme. As regiões centro-oeste e sudeste lideram o balanço de prováveis ocorrências da doença. Também houveram mortes por causa de chikungunya. Foram 11 esse ano e mais 42 óbitos estão sendo investigados. Ao todo, são mais de 34 mil casos confirmados no país. Em 2018, ainda não foram confirmadas mortes por Zika. Porém, mais de 2.000 pessoas foram infectadas pelo vírus. Mais uma vez, o governo de São Paulo adia a entrega das obras da linha 4 amarela do metrô paulistano. A via começou a ser construída em 2004 e só deve ser concluída em 2020. As estações que ainda serão entregues são a São Paulo Morumbi e Vila Sônia. Além dessas, também ocorreram atrasos na finalização das linhas 5 Lilás, 6 Laranja, 15 Prata e 17 Ouro. A linha Lilás teve mais uma estação entregue em abril, pouco antes da saída de Geraldo Alckmin para a disputa das eleições. Mais 4 estações dessa linha estão prometidas para agosto e a última em dezembro. Só essa obra, que custava 6,5 bilhões de reais, com os atrasos, teve aumento no valor de 51%, alterando seu custo para 9,9 bilhões de reais. A Secretaria de Transportes Metropolitanos, em nota, explica que a linha 5 está atrasada devido à demora dos fornecedores e afirma que as empresas já têm multas que podem chegar a até 57 milhões de reais. Já em relação à linha 4, a SP Trans informa que já autuou o consórcio responsável pelo atraso. Os exportadores de café estão preocupados. As vendas para o exterior caíram para o menor nível em 5 anos. 6 anos. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia.
A oferta doméstica foi menor e isso refletiu nas exportações. As vendas do café verde caíram 8,5%. No caso do café arábico, o recuo foi de 10%. Os estoques reduzidos no país também pesaram sobre as exportações. E também entra nessa conta a greve dos caminhoneiros, que prejudicou o embarque do produto para outros países. Mas apesar dos problemas climáticos e logísticos, o setor segue otimista. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil projeta uma recuperação nos embarques na próxima safra. Produtores de soja estão insatisfeitos com o aumento do custo do frete. Eles dizem que a aprovação da tabela mínima de preços do transporte de cargas vai reduzir a competitividade do produto nacional. O país vai perder a oportunidade de ampliar as exportações para a China. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho, as vendas futuras da próxima safra estão suspensas desde o início das negociações dos caminhoneiros com o governo, após a greve que paralisou o transporte de cargas no país no fim de maio. A Petrobras anunciou uma redução de 1,75% no preço da gasolina para as refinarias. Com isso, o valor do combustível ficará abaixo de R$ 2,00 e também inferior ao que é cobrado pelo diesel. Esse desconto se deve à queda do preço no mercado internacional do petróleo, um dos parâmetros utilizados pela estatal na formulação de preços. Mas vale lembrar que essa redução é apenas para os donos de postos. Por lei, os estabelecimentos têm autonomia para repassar ou não os descontos para os consumidores. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,86% e encerrou o dia cotada a R$ 3,851 na venda. Recém-nascidos são sempre um sucesso. Todo mundo quer ver. E no México não foi diferente, depois que um zoo liberou a observação de um bebê hipopótamo. Ele é a nova estrela do zoológico de Guadalajara. Apesar de ter vindo ao mundo em maio, o público só foi liberado para observar o pequeno hipopótamo há poucos dias. Quando nasceu, o bebê tinha 30 quilos e desde então segue crescendo de forma saudável. Dina é uma mãe excelente, é muito responsável e cuidadosa. Ela aos poucos vai dando espaço para ele se afastar mais e mais dela. Como é natural na espécie, o bebê já tem facilidade para nadar e mergulhar. Mas, por enquanto, faz tudo sob o olhar atento da mamãe. Você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, fique agora com a programação da sua região. E ainda, projeto pedagógico desenvolve estratégia para aprender inglês jogando futebol. Que tal aprender inglês e jogar futebol ao mesmo tempo? Parece até brincadeira, mas essa é a estratégia de um projeto pedagógico que está sendo desenvolvido em escolas, condomínios e clubes do país. A ideia surgiu na Inglaterra e chegou ao Brasil há 4 anos. E os resultados têm impressionado os educadores. Let's go! Eles estão dando os primeiros chutes na bola e já mostram algum talento. Mas não é só com os pés que eles têm habilidade. Na hora de falar inglês, essas crianças também dão show. Nessa escola, a aula é um pouco diferente. Esses pequenos fazem parte de um projeto inovador. Aqui, aprender inglês e jogar bola andam de mãos dadas, ou melhor, pés juntos. Todas as ordens são dadas no idioma estrangeiro. House, let's go! Kick your ball. Very good, kick your ball. Parece só uma brincadeira inocente de criança, mas se trata de um método moderno de aprendizado, pois aqui, nessa fase, é que se aprende mais rápido e de forma eficiente, justamente na infância. E aqui isso ainda é feito de forma lúdica, ou seja, como se fosse uma brincadeira. 1, 2, 3, kick your ball, Paulo! Isso! O ideal é sempre parecer uma brincadeira, porque quando a gente traz isso para o mundo da criança, eles aprendem sem se dar conta, né? Porque se fica uma coisa muito imposta, né, obrigada, eles não gostam de fazer. Então, como é bem uma brincadeira, fica muito mais fácil. O método foi criado por educadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e chegou ao Brasil em 2014. As turmas são monitoradas por 2 professores. Um deles fala 100% em inglês.
No projeto estão relacionadas mais de 300 palavras, que são repetidas sistematicamente para que as crianças memorizem. Como é que fala porta? Door. Como é que fala chão? Floor. E como é que fala casa? House. Eu costumo dizer que a gente introduz o inglês para a criança como nós aprendemos o português, ou seja, nós aprendemos o português com os nossos pais falando conosco, nada gramatical no primeiro momento. Então acaba sendo uma introdução muito mais oral do que escrita. Não existe o escrito aqui existe o lúdico e existe através das atividades que a gente utiliza do futebol e do desenvolvimento infantil, a gente acaba introduzindo de uma maneira muito incidental a língua inglesa. E quem sabe na Copa de 2026 nos Estados Unidos, um desses mini craques não esteja por lá. Nesse caso, uma coisa é certa, o inglês vai estar na ponta dos pés e da língua. Esperamos que alguns aí apareçam como o Neymar, mas o bacana é eles aprenderem de uma forma gostosa, brincando, né? Nada forçado. E na semana que vem estarei em férias. Quem estará aqui com a Caroline Campos é o Daniel Caniato. Eu desejo um bom trabalho para vocês, viu, Carol? Ok, obrigado. Boas férias, divirta-se. E assim será, se Deus quiser. Olha, e o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Boa noite, fique na paz. Tchau.